CNPD repudia a acusação do deputado Clóvis Silva pela tentativa de denegrir o Ministério da Agricultura e Ambiente. A autarca Augusto Neves exige voos de Cabo Verde Airlines a partir de São Vicente. IPC considera que a Lei de Base do Património Cultural cabo-verdiano apresenta lacunas. São Tomé e Príncipe na incerteza política por falta do governo saído das eleições. Trump ameaça desenvolver armamento nuclear. Encontrados restos mortais do jornalista saudita assassinado. Boa noite, seja bem-vindo ao jornal. A Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde foi admitida como membro da Associação Francófona das Autoridades de Proteção de Dados Pessoais. A decisão foi tomada na semana passada na 12ª Assembleia Geral da Associação Francófona das Autoridades de Proteção de Dados Pessoais, que decorreu em Paris, na França. A Comissão Nacional de Proteção de Dados junta-se a outros países francófonos, alguns com larga experiência no domínio de proteção de dados, como Bélgica, Benin, Burkina Faso, Canadá, França, Luxemburgo, Marrocos, Maurícias, Mónaco, Senegal, Suíça e Tunísia. Manifesta CNPD para quem a Associação Francófona das Autoridades de Proteção de Dados Pessoais, entre outras, coopera e ajuda os seus membros na promoção e proteção dos dados pessoais e a democracia. Criada em setembro de 2017, a Associação Francófona das Autoridades de Proteção de Dados Pessoais tem como objetivos o reforço da eficácia dos seus membros na promoção e aplicação do direito à proteção de dados, incentiva a pesquisa e partilha de boas práticas, a par do estabelecimento de um centro francófono de especialização e proteção de dados, entre outros. A Associação Francófona das Autoridades de Proteção de Dados Pessoais organiza anualmente uma Assembleia Geral, seguida de uma conferência. A Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde é presidida por Faustino Varela. O Movimento para a Democracia na Ilha da Brava reage à acusação feita pelo deputado Clóvis Silva por tentativa de denegrir a imagem do Estado de Cabo Verde e, concretamente, o Ministério da Agricultura e Ambiente. Segundo o deputado da Nação, David Lima Gomes, as acusações colocam em causa as conclusões do relatório do inquérito feito pelo Ministério na sequência das denúncias de suspeitas de corrupção e utilização indevida de recursos públicos por parte do delegado do Ministério de Ambiente e Agricultura na Brava. Nós convidamos os órgãos de comunicação social para repudiar a forma pouco séria como o deputado Clóvis Silva e o seu partido tentaram desacreditar e atacar numa tentativa desesperada de denegrir as instituições do Estado de Cabo Verde, nomeadamente o Ministério da Agricultura e do Ambiente. Põe em causa as conclusões do relatório do inquérito mandado instaurar pelo Ministério na sequência de denúncias de suspeitas de corrupção e utilização indevida de recursos públicos por parte do delegado do Ministério na Brava. Ainda o deputado diz tratar-se de uma atitude reprovável, revelando desnorteio e desorientamento por parte do partido Tambarina face às conclusões do relatório. Sem argumentos, resolveu partir ao ataque à instituição na ilha, afirmando que as testemunhas do inquérito foram obrigadas a mentir no tribunal. Ao afirmar que as testemunhas foram coagidas para mentirem no tribunal, perguntamos se o PICV está reverso ao espelho. Nada mais fez o deputado que regredir aos anos 70 e 80, em que pessoas eram massacradas e torturadas para confessar atos que os mesmos não praticaram. É de se recordar que, por exemplo, na esquadra policial da Brava, houve até mortes no regime do Partido Único, porque os visados recusaram a mentir sobre crimes que não tinham cometido. Desta forma, David Gomes pede ao deputado e ao partido a deixarem as autoridades competentes para a averiguação dos fatos e não tentar utilizar outros meios para a denigração de imagem alheias. Não entendemos o stress e as pressões desnecessárias do deputado e do seu partido quando existe uma participação para averiguação na Procuradoria da Comarca da Brava. Deixemos que a Justiça funcione e faça o seu trabalho. Isto leva-nos a suspeitar que a existência de questões de índole pessoal e ou político que devem ser dirimidas em fórum próprio e não utilizar outros meios para, a todo custo,
tentar denegrir a imagem das pessoas e das instituições. É de recordar que no dia 19 de outubro, através do jornal Infopress, o deputado nacional Clóvis Silva considerou falso o inquérito mandado instaurar pelo Ministério na sequência das denúncias de corrupção e utilização indevida de recursos públicos por parte do delegado do Ministério do Ambiente e Agricultura na Brava. O presidente da Câmara Municipal de São Vicente acusou hoje a transportadora aérea portuguesa TAP de sufocar a ilha com preços incontornáveis e exigiu do governo os mesmos 4 voos da TACV São Vicente-Lisboa, recentemente anunciados no percurso Praia-Lisboa. Em conferência de imprensa na manhã de hoje, no Mindelo, Augusto Neves disse que a TAP, na qualidade de uma única transportadora aérea que faz voos internacionais São Vicente-Europa, pratica preços incontornáveis 2 vezes superiores aos preços praticados pela mesma companhia nas outras ilhas do país, nomeadamente nos percursos Praia-Lisboa e Sal-Lisboa, e com excessivas restrições aos empresários e às empresas de São Vicente. Integrado com tal estado de coisas, por se tratar, como disse, de preços diferentes para distâncias iguais no mesmo país, com o mesmo governo, Augusto Neves lembrou que os empresários e as empresas de São Vicente estão com extremas dificuldades na entrada e escoamento de mercadorias, ao contrário de colegas de outras ilhas. Ouvimos a notícia do anúncio de 4 voos semanais dos TACV no percurso Praia-Lisboa e perguntamos ao governo se São Vicente também não é Cabo Verde. Lançou a autarca que exigiu ao executivo de Ulisses Correia Silva a mesma atitude e que São Vicente seja igualmente contemplado com 4 voos semanais dos TACV. O presidente da autarquia mindelense aproveitou para relembrar que São Vicente é a segunda ilha com maior peso na estrutura do produto interno bruto de Cabo Verde e a ilha que mais exporta, com mais de 70% de toda a exportação nacional. A Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde congratula-se com a decisão de Cabo Verde Airlines em repor a rota Praia-Lisboa e a relançar a linha Praia-Dakar via Sala. A organização espera agora a reabertura da rota São Vicente-Lisboa. Segundo o comunicado enviado hoje às redações, a Associação das Agências de Viagem e Turismo de Cabo Verde expressa sua convicção em como ambas as rotas são estratégicas para a afirmação e consolidação da Companhia Nacional de Bandeira. A organização realça que as novas rotas contemplam países com os quais Cabo Verde tem e deve ter relações estratégicas de amizade e cooperação, pelo que a ligação entre estas capitais é salutar e uma companhia de bandeira deve refletir as políticas de proximidade do Estado. A Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde espera agora ter consolidadas e restituídas o título definitivo. Estas 2 rotas que, segundo diz, vêm acrescentar oportunidades de negócio para as agências de viagens e turismo, ao mesmo tempo que abrem um horizonte de oportunidades para a classe empresarial, sobretudo nas relações econômicas com o Senegal. De acordo com o mesmo documento, a Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde diz que aguarda ansiosamente a abertura de novas rotas e novas possibilidades, entre as quais a reabertura da rota Mindelo-Lisboa, medida essencial para a dinamização da economia da região norte do país, com todas as implicações positivas que se prevê o turismo e negócios. Cabo Verde Airlines anunciou sábado 20 que já introduziu novas rotas na sua rede, a começar a partir de 30 de outubro com os voos Praia-Lisboa e a 9 de novembro para Dakar. Segundo a companhia aérea, as novas rotas foram introduzidas para o período de inverno IATA de 29 de outubro de 2018 a 9 de março de 2019. A rota Praia-Lisboa terá 4 frequências semanais. A economia azul ao ver do autarca Júlio Lopes procura estimular o crescimento sustentável a partir dos recursos aquáticos, oferecendo vantagens competitivas às indústrias emergentes e cadeias de valor existentes e aos novos produtos e mercados. O conceito de economia azul também faz a integração desses conceitos de desenvolvimento sustentável em relação aos oceanos. E cada vez mais há essa consciência sobre a necessidade de preservação dos oceanos, porquanto, de facto, constitui um grande recurso económico, sobretudo para um país como Cabo Verde, e tem o seu impacto
no nosso caso concreto, no alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, concretamente o ODS 14. De acordo com o edil, o Observatório da Economia Azul, constituído por uma equipa técnica, tem por missão a preparação do quadro estratégico para a economia azul, que deverá estar articulado com o Plano Nacional de Investimentos para a Economia Azul. O processo de transição para a economia azul tem um papel de destaque no que diz respeito ao estabelecimento de sinergias das estratégias setoriais. Neste sentido, que o Governo de Cabo Verde, todo o Cabo Verde, pretende promover a Dia da Economia Azul, o que significa investir nos domínios relacionados com este conceito, designadamente o ambiente, os transportes marítimos, as pescas, o turismo sustentável, a cadeia de valores dos produtos do mar e a própria resiliência dos oceanos. Só temos em conta alguns aspectos da política do Governo para ver, de facto, que nós estamos a concretizar este paradigma da economia azul. O evento, que decorreu esta terça-feira, 23, contou com representantes de diferentes instituições, das quais serviços públicos e privados, câmaras municipal, bem como ONG, visando recolher subsídios cujos resultados deverão contribuir para a formulação do quadro estratégico unificado para a economia azul. O Hospital Agostinho Neto passa a contar com 2 colunas astroscópicas e um intensificador de imagem, aparelhos altamente sofisticados já instalados que permitem melhorar consideravelmente os serviços de ortotraumatologia e reduzir transferências de pacientes para Portugal. Durante o ato de apresentação desta missão, realizado esta manhã, o diretor do Hospital Agostinho Neto, Júlio Andrade, realçou que este tipo de parceria é importante para Cabo Verde e há muitos anos é que esta cooperação tem sido fundamental para o país. A Associação Cosmos explica que tem apoiado há vários anos com a consumíveis da área de traumatologia, com formação, missões técnicas, assistências mediante intervenções cirúrgicas mais complexas, o que tem permitido resolver muitos casos que poderiam ter sido evacuados. Para rentabilizar estes equipamentos, Júlio Andrade recomenda investimentos em infraestruturas para que o bloco operatório passe a ter melhores condições, bem como na aquisição de consumíveis, já que a área da ortotraumologia tem sido uma das causas importantes de evacuação para o exterior, logo seguida de oncologia e cardiologia, estando à frente dos serviços de oftalmologia. Alerta Júlio Andrade que o custo econômico, financeiro e social é muito grande na evacuação, pelo que promete fazer esforços de investimentos em infraestruturas, equipamentos e apoio na formação com vista a dar o salto qualitativo nas áreas de ortotraumatologia. Os aparelhos têm custos elevados, em que uma única máquina está avaliada em 15 mil contos. Cabo Verde recebeu da organização não governamental austríaca Cosmos 2 colunas astroscópicas e um intensificador de imagem no quadro da 12ª missão da sua equipa médica cirúrgica, com o propósito de capacitação e autonomia da execução cirúrgica astroscópica. O presidente do Instituto do Património Cultural defendeu hoje que urge a revisão da Lei de Base do Património Cultural cabo-verdiano, visto que esta apresenta lacunas e fragilidades que não respondem aos desafios atuais. Jair Fernandes fez estas considerações durante um encontro de reflexão sobre a revisão da Lei de Base do Património Cultural cabo-verdiano, que está a decorrer no Arquivo Nacional de Cabo Verde. Segundo este responsável, esta lei nunca foi regulamentada, o que criou alguma dificuldade na sua aplicação e ainda apresenta lacunas e fragilidades que dificultam a atuação das instituições que lidam com a gestão do património territorial cultural. Devido à sua não atempada regulamentação e pontual revisão, deixou de responder aos desafios atuais, tendo criado uma certa dificuldade no que toca à sua cabal aplicação. Esta lacuna e fragilidade dificulta a atuação das instituições que lidam com a gestão do património histórico e cultural, com consequências muitas vezes irreparáveis. De forma a estancar tais consequências, urge a sua revisão.
Como Lacunas apontou, nesses 28 anos surgiram novos instrumentos de gestão de território integrando o património cultural e o facto da legislação ter surgido antes da criação dos municípios e o facto da sociedade ser dinâmica. Jair Fernandes aponta que, como forma de estancar tais consequências, urge a sua revisão, pois é uma lei que, dentro do contexto das novas dinâmicas socioculturais e política, impõe o seu alinhamento com as políticas públicas da gestão do território e com os desafios globais. No primeiro draft, que está a ser socializado com as instituições ligadas ao património, o presidente do IPC propõe que esta nova lei deve garantir os direitos fundamentais consagrados na Constituição, mas que, acima de tudo, deve instigar a comunidade a tornar participativo no processo de salvaguarda e valorização desse legado. O importante é garantir os direitos consagrados na própria Constituição, mas também corresponsabilizando a própria comunidade, que tem a ver também com os deveres. Estamos a introduzir a figura da expropriação, né, a sua efetivação, digamos assim, ao abrigo da nova proposta. Um outro aspecto tem a ver com as coimas. Aqui queremos ser mais atuante e não só para com a comunidade, mas também para com as próprias instituições, sejam públicas ou privadas. E é um dos aspectos que mais iremos reforçar e também fazer aqui uma pequena linkagem aos outros normativos, nomeadamente os códigos do processo penal e os códigos civis, de forma a termos aqui efetivamente uma lei que não seja apenas uma letra morta ou intenção do legislador. Conforme sublinhou antes da sua submissão ao Parlamento, no próximo ano, o primeiro draft que está a ser socializado com instituições ligadas ao património deve ser socializado com a comunidade no mês de dezembro. A seleção feminina cabo-verdiana recebe a 16 de novembro, no Estádio Nacional da Praia, a sua congênere da Guiné-Bissau para o primeiro jogo amigável entre os dois combinados, que se espera ser uma viragem para o futebol feminino. Joel Barros, vice-presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol e responsável pelo pelouro de futebol feminino em Cabo Verde, disse hoje no Porto Novo que se pretende com este jogo, que será um momento histórico entre os dois países, dar uma viragem completa. Este evento, que será para a Federação Cabo-Verdiana de Futebol um momento histórico, porque não será somente um jogo de futebol, será o primeiro na história do futebol feminino de Cabo Verde. E nós queremos, com esse evento, dar uma forma de homenagear as mulheres de Cabo Verde, no geral, as mulheres de futebol em particular, de homenagear todos aqueles que, ao longo desses anos, têm trabalhado na afirmação do futebol feminino em Cabo Verde, mas também uma forma de nós darmos os primeiros passos para a organização, para a credibilização, visando a competição que nós queremos introduzir no futebol feminino em Cabo Verde. Segundo aquele vice-presidente, existe uma determinação muito forte da Federação na organização de futebol feminino em Cabo Verde, por forma a competir em pé de igualdade com o futebol masculino. Este jogo representa os primeiros passos com vista à credibilização da mudabilidade no país e, sendo assim, convidou alguns elementos para fazerem parte da equipa técnica para preparar a seleção feminina para o jogo. Para o efeito, a Federação Cabo-Verdiana de Futebol convidou alguns elementos para fazerem parte da equipa técnica, que será uma equipa técnica exclusiva para este jogo do dia 16 de novembro. São esses seguintes elementos, pessoas que nós convidamos, que aceitaram e que terão a responsabilidade de preparar, de organizar a seleção feminina para este jogo, visando um futuro muito próximo, a preparação cabal, porque queria também referir a uma determinação muito forte da Federação em organizar o futebol feminino por forma a competir em pé de igualdade com o que nós temos a nível do género masculino. No entender de Barros, apesar de decorrer nesta altura o período de defeso, a equipa técnica precisa de uma semana ou 10 dias, um tempo razoável para a preparação da seleção nacional, com vista a representar com dignidade Cabo Verde no confronto com a Guiné-Bissau. Acompanhe a Voa com as principais manchetes do mundo.
Turquia. Presidente Erdogan fala sobre as explicações contraditórias dos sauditas sobre o assassinato de Jamal Khashoggi e pede a responsabilização judicial de todos os envolvidos. No Vietnã, os legisladores elegem chefe do Partido Comunista Nguyen Cu Ton como presidente depois de receber 99,8% dos votos a seu favor. O líder de Hong Kong anuncia planos para proibir cigarros eletrónicos e outros novos produtos tabágicos para proteger a saúde pública naquele território chinês. A província de Herat, na zona ocidental do Afeganistão, continua a enfrentar desafios com terroristas e grupos extremistas que ameaçam a segurança da província. O presidente chinês Xi Jinping anuncia a abertura da maior ponte de 55 km ligando Hong Kong, Zhuhai e Macau. As três regiões estão assim ligadas através do delta do rio Pearl, no sul do país. Página internacional, São Tomé e Príncipe continua a viver um ambiente de incerteza política desde que, na sexta-feira, o presidente do Tribunal Constitucional, José Bandeira, proclamou os resultados das eleições legislativas, regionais e autárquicas de 7 de outubro. Os resultados definidos dão ao partido no poder a Ação Democrática Independente 25 assentos parlamentares contra 23 do MLSTP, PSD e 5 lugares da coligação PSD, FM e UDD. Antes da proclamação oficial dos resultados, a Ação Democrática Independente exigiu a recontagem dos votos nulos e brancos, alegando ocorrência de fraudes. A recontagem acabou por não alterar os resultados do escrutínio anunciados pela Comissão Eleitoral Nacional a 8 de outubro de 2018. Normalmente, a seguir ao anúncio dos resultados definitivos, no termo da recontagem dos votos nulos e brancos, esperava-se que o Presidente da República, Evaristo Carvalho, decidisse sobre que partido chamar para formar o novo governo. No entanto, o facto de nenhuma formação política ter obtido uma maioria que lhe permitisse formar o executivo faz com que os partidos procurem coligar-se para conseguir mais assentos no Parlamento e assim poderem governar. Depois da ameaça de sair do acordo nuclear, uma nova ameaça. Donald Trump deixou aviso à Rússia e todos os países que pretendem reforçar o armamento nuclear, realçando que os Estados Unidos não vão ficar para trás. 3 décadas após a assinatura do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio, Estados Unidos e Rússia voltam a admitir possibilidade de desenvolver armamento nuclear. A Rússia não aderiu ao acordo. Isto devia ter sido feito há anos, até as pessoas caírem em si. Nós temos mais dinheiro do que toda a gente de longe. Vamos fortalecer-nos até caírem em si. Quando isso acontecer, vamos todos ser inteligentes e vamos todos parar. É uma ameaça a todos. A China, a Rússia é uma ameaça a quem quiserem e isso inclui a China, inclui a Rússia e quem quiser jogar este jogo, afirmou o presidente norte-americano aos jornalistas. John Bolton está em Moscovo para falar com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Sergei Lavrov espera que o conselheiro de Trump para a Segurança Nacional esclareça sobre as intenções dos Estados Unidos, um clima de negociações que se adivinha tenso depois de Bolton ter aconselhado o presidente norte-americano a sair do acordo nuclear. Nesta Guerra Fria, o Kremlin já prometeu medir forças com Washington. Os restos mortais de Jamal Khashoggi terão sido encontrados esta terça-feira. A notícia é avançada pelo Sky News, que cita fontes locais. A cadeia informativa adianta que partes do corpo do jornalista foram encontradas no jardim da casa do cônsul-geral da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Os restos mortais de Jamal Khashoggi terão sido encontrados esta terça-feira. O jornalista terá sido mutilado e o rosto desfigurado. A morte do jornalista terá sido planeada, a notícia conhecida poucas horas depois de o presidente da Turquia, Erdogan, explicar que a morte do jornalista foi planeado com dias de antecedência por responsáveis sauditas. Erdogan afirmou que o jornalista foi vítima de um assassínio selvagem. Avisou ainda que não pode haver encobrimento do caso. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, quer um aumento de responsabilidade desta organização na República Centro-Africana na perspectiva de eleições em 2020 e 2021, conforme o relatório entregue recentemente aos membros do Conselho de Segurança.
Guterres considerou que as Nações Unidas, em particular a missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a estabilização da República Centro-Africana, devem ter um papel mais importante no processo de paz. Dado o atual contexto, algumas das suas missões devem ser reforçadas, como seu apoio político ao processo de paz e a estratégia de segurança, detalhou Guterres, referindo que 2 novas tarefas são recomendadas: um apoio logístico à defesa nacional e às forças de segurança e ao processo eleitoral. No relatório, o secretário-geral da ONU destacou que a situação na República Centro-Africana continua extremamente frágil, com um risco de recuo real. Vários grupos armados continuam em posição de força em diversas regiões e continuam a beneficiar da taxação e da exploração ilegal dos recursos naturais. Esta guerra econômica, um dos motores do conflito, deve acabar, sublinhou António Guterres. Não avançou com pormenores sobre as ações de alguns membros do Conselho de Segurança, como China, Estados Unidos da América, França e Federação Russa, para serem dispensados do embargo de armas decidido pela ONU em relação a este país africano para equipararem as suas forças de segurança. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados lembrou hoje aos países da rota dos milhares de imigrantes através da América Central que a designada caravana inclui provavelmente pessoas em perigo. Uma situação como está, é essencial que as pessoas possam pedir asilo, que as suas necessidades de proteção sejam analisadas antes de qualquer decisão de regresso ou deportação, disse Adrian Edwards, porta-voz do Acnur em Genebra. A ONU estima que a caravana inclua a volta de 7.000 pessoas que pretendem chegar aos Estados Unidos. A responsabilidade de todos os países na rota é a mesma. As pessoas que fogem à perseguição e violência têm de ter acesso ao país, ao processo de determinação do seu estatuto de refugiado e ao sistema de asilo, assinalou Edward. Segundo o porta-voz, 1 milhar de pessoas do referido grupo já terá sido solicitado asilo. O foco do Acnur está agora no sul do México, especificamente em Tapachulas, no estado de Chiapas, onde estão destacados 45 funcionários da agência. O pessoal do Alto Comissário dá apoio ao processo de registro de requerentes de asilo e ao de identificação de pessoas com necessidades específicas. Nos últimos 10 dias, vários milhares de imigrantes, na sua maioria hondurenhos e que incluam famílias inteiras, têm percorrido a pé muitas centenas de quilómetros e cruzado as fronteiras de vários países da América Central com um único objetivo: entrar no território dos Estados Unidos. Agora é tempo para o desporto. O Sporting recebe na quinta-feira o Arsenal no encontro que pode deixar os Leões com um apuramento praticamente assegurado na Liga Europa de Futebol em jogo do Grupo E da prova. Na terceira jornada, um triunfo no estádio José Alvalade deixa a formação de José Peseiro isolada no topo do grupo e com um pé nos 16avos de final. Ainda mais se Karabakh e Vorskla Poltava empatarem no outro encontro do apuramento no Azerbaijão. Nas 10 vezes que defrontou equipas inglesas em casa, o Sporting somou 7 vitórias, um empate e sofreu apenas 2 derrotas frente ao Chelsea e Manchester United na Liga dos Campeões em 2014 e 2007, respectivamente. O único registro de um duelo entre Sporting e Arsenal aconteceu na temporada de 1969 e 1970, quando os dois emblemas se encontraram na extinta Taça das Cidades com Feiras, com os londrinos a vencer a eliminatória e mais tarde a conquistaram o troféu. A equipa de Alvalade recebe os Gunners sem poder contar com a defesa francês Mathieu, nem o goleador holandês Bas Dost, 2 unidades de peso lesionados, e dias depois de um triunfo sobre o Louris por 2-1 na Taça de Portugal, que terminou com a formação de José Peseiro a ser vaiada pelos próprios adeptos. Além das ausências, a tarefa do Sporting promete ser bem difícil, já que o Arsenal, agora liderado pelo espanhol Unai Emery, depois do reinado de mais de 20 anos do francês Arsène Wenger, chega a Lisboa com uma série de 7 vitórias seguidas na Liga Inglesa, 10 em todas as competições.
poderá estar prestes a chegar ao fim o longo percurso de Marcelo ao serviço do Real Madrid. Relatos oriundos de Itália, veiculados pelo diário Tutto Sport, indicam que o lateral brasileiro terá já comunicado à direção presidida por Florentino Pérez a intenção de rumar a Juventus na reabertura do mercado de transferências em janeiro, juntando-se assim a Cristiano Ronaldo, com quem jogou durante vários anos na equipa merengue. A mesma fonte detalha ainda a estratégia delineada pela Juventus com a concretização do negócio. Alexandro seria emprestado a um clube da Premier League e por Marcelo sairia dos cofres da velha senhora verba entre 50 e 60 milhões de euros. Marcelo, 30 anos, está no Real Madrid desde 2006. Tem contrato válido até 2022. Cristiano Ronaldo abordou publicamente a questão da acusação da alegada violação e revelou que está confiante que tudo será definitivamente clarificado. Sei que sou um exemplo fora e dentro dos relevados e por isso é que estou sempre a sorrir. Tenho uma família fantástica, 4 filhos e o resto não interessa, afirmou Ronaldo em conferência de imprensa. O goleador português abordou a acusação de violação que alegadamente terá decorrido há cerca de uma década. Sou um homem feliz e o comunicado que fiz há 2 semanas revelou tudo. Não vou mentir acerca da situação, os meus advogados estão confiantes e eu também. Vou desfrutar o meu futebol e o resto tenho pessoas que tratam da minha vida. A verdade irá vir ao de cima. Depois de sofrer em Denver a primeira derrota da temporada, os Golden State Warriors reencontraram o caminho das vitórias e bateram em casa os Phoenix Suns por 123-103. Stephen Curry, 29 pontos, e Kevin Durant, 22, foram os motores dos campeões em título que somaram diante do Suns o 16º triunfo consecutivo, a melhor série da equipa diante um único adversário. Em Los Angeles, LeBron James, 32 pontos e 14 pontos, ainda levou a decisão para prolongamento, marcado um triplo nos últimos instantes do 4º período, mas não conseguiu evitar diante dos Spurs a terceira derrota consecutiva dos Lakers. Kyle Kuzma, 37 pontos, também esteve em destaque na equipa de lá, mas Lamarcus Aldridge, 37, e DeMar DeRozan, 32, acabaram por decidir o jogo a favor dos texanos. Além dos Lakers, também os Chicago Bulls não conseguiram ainda vencer na fase regular. Invictos seguem Raptors e Bucks, depois dos triunfos sobre os Bobcats e os Knicks. Chegando ao fim do nosso jornal, mas antes vamos recordar os títulos. MPD repudia a acusação do deputado Clóvis Silva pela tentativa de denegrir o Ministério da Agricultura e Ambiente. A autarca Augusto Neves exige voos de Cabo Verde Airlines a partir de São Vicente. IPC considera que a Lei de Base do Património Cultural cabo-verdiano apresenta lacunas. São Tomé e Príncipe na incerteza política por falta de governo saído das eleições. Trump ameaça desenvolver armamento nuclear. Encontrados restos mortais do jornalista saudita assassinado. Por hoje é tudo. Boa noite. Até amanhã.